A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa aula e dinâmica da Revista dos Jovens. Já estamos na lição de número 6, que traz por título A Realidade Bíblica do Cuidado com o Corpo. Meu Deus, pode preparar, viu, povo? Porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também seja ADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas com dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardim de infância. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento e sabedoria da sua palavra. Lembrando que toda terça-feira, às 9h05, estreia nosso vídeo completo, videoaula com dinâmica da Revista dos Jovens. Na mesma terça-feira, só que às 14h05, estreia nosso vídeo de dinâmica. Ou seja, toda terça-feira tem vídeo novo em nosso canal. Tudo isso para descomplicar o que você acha bastante complicado. E eu só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente. Mas dando seguimento, vamos para a nossa aula da lição de número 6 dos jovens do segundo trimestre de 2024, que traz por título A Realidade Bíblica do Cuidado com o Corpo. Presta bem atenção. Se você é professor, sempre recomendo, inicie sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, fica tranquilo. No final desse vídeo, vou realizar a dinâmica com vocês. E essa mesma dinâmica você poderá aplicar com a sua turma. E caso você queira a dinâmica digitada, basta acessar o nosso blog. Coloca no Google aí, por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD. O nosso blog vai aparecer, você clica no menu Jovens. Lá você vai ter acesso à dinâmica digitada e também esta explicação por escrito. Nós chamamos de lição comentada dos jovens, que é bênção pura sem mistura, viu? Então veja só, você pode iniciar sua aula realizando a dinâmica, mas também você pode iniciar fazendo algumas perguntas para os seus alunos com relação ao título. Assim você vai saber o grau de entendimento, de conhecimento que tem seus alunos, principalmente se eles estudaram a lição, tá bom? Pegue caneta, pegue caderno, para que você possa fazer suas anotações aí. Aqui, por exemplo, você pode questionar os seus alunos, por que o comentarista colocou a realidade bíblica do cuidado com o corpo? Por que a realidade bíblica? Por que será que o comentarista colocou esse título? Questione os seus alunos. Pergunte também, existe uma maldição no corpo? Será que nós que somos cristãos não precisamos nos preocupar com o corpo? Será que Deus não tem interesse em nosso corpo? Para nada serve o nosso corpo. Ei, Jesus! Com o nosso corpo, nós podemos fazer o quê? E com o nosso corpo, o que é que nós não podemos fazer? Se você for ver, essas perguntas vão trazer um questionamento para os seus alunos. E assim você vai verificar, vai perceber o grau de entendimento, de conhecimento que tem os seus alunos. Mas observe também aqui, você vai perguntar aos seus alunos e você não pode responder. E se nesse primeiro momento ninguém responder, você também não vai. Por quê? Deixa a turma na curiosidade. Ah, pastor, minha turma é tímida, ninguém responde nada. Talvez você está acostumado a perguntar e responder. Se sua turma já sabe que você pergunta e você responde, porque eles vão correr o risco de responder errado, por isso que não vão participar da sua aula. Nesse primeiro momento, você vai perguntar, se ninguém responder, você dá seguimento à sua aula. Até porque, no decorrer da sua aula, essas perguntas serão respondidas. Segue a nossa dica. Agora, após você iniciar com a dinâmica ou com as perguntas e respostas, você também pode apresentar o título de acordo com seus conhecimentos. Por exemplo, a realidade bíblica do cuidado com o corpo. Nós devemos entender que a nossa vida é direcionada pela Bíblia Sagrada. Eu tenho que falar, andar, me relacionar, congregar, cultuar, servir a Deus de acordo com a vontade dele. E a vontade de Deus nós podemos ver através da Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Por isso, qualquer pessoa que quer direcionar sua vida em qualquer área, familiar, conjugal,
espiritual, ministério, educacional, qualquer área da sua vida tem que ser direcionada pela palavra de Deus. Mas te pergunto, será que você, antes de tomar qualquer escolha, olha, ou fazer qualquer escolha, será que você busca em Deus e na palavra a resposta? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Veja só, professor, você viu o que foi que eu fiz? Eu trouxe aqui alguns questionamentos com relação ao título, mas não mencionei nada, porque isso estarei fazendo no decorrer da sua aula. Então faça a mesma coisa, crie uma expectativa para que seus alunos possam ficar atentos à sua aula. Mas tem professor que já chega falando tudo no início e os alunos acabam perdendo interesse na aula. Fique atento. Mas dando seguimento, vamos para o nosso texto principal, onde está escrito: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Ei, Jesus amado, presta bem atenção. Todos nós vamos comparecer diante do altar do Senhor, diante do tribunal de Deus, para sermos julgados por Cristo Jesus. Isso mesmo. E cada um estará recebendo conforme tem feito. Te pergunto, qual será a tua recompensa? O que é que você vai ganhar? E isso fala de ação, de trabalho, de obras aqui nesta terra. O que é que você tem feito para Deus? Eu tenho trabalhado. E como você tem feito esse trabalho? Dedicação, compromisso, responsabilidade, atividade. Tem pessoas, irmãos, que até trabalham, mas de uma forma relaxada. Para Deus não serve. Então, nosso corpo tem que estar a serviço da obra do Senhor. Os meus olhos, as minhas mãos, os meus pés, os meus sentidos, as minhas habilidades, os meus talentos, precisam estar a serviço do reino de Deus. Será que você está? Ei, Jesus, as tuas mãos, o teu entendimento, a tua sabedoria, as tuas habilidades estão a serviço do reino de Deus? Tem muitas pessoas por aí que estão colocando seus olhos aonde não deveriam. Estão pegando o que não deveriam, ou seja, não estão servindo a Deus com o seu corpo. Sabia disso? Será que é você? Faça esse questionamento com seus alunos. Vai anotando tudo aí. Agora vamos para o nosso resumo da lição, onde está escrito: é preciso cuidar do corpo, pois ele é morada do Espírito Santo em nós. Tem muitas pessoas, irmãos, dizendo para desprezar o corpo, que o corpo não serve para nada, que Deus não tem interesse no corpo. Mas entenda que essa caixa, esse corpo daqui, é templo do Espírito Santo, não é qualquer coisa. Nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo, Deus, habita em nós. E é por isso que eu tenho que me preocupar com as minhas ações, as minhas atitudes, porque o Espírito Santo, Deus, está em mim, ele habita comigo, e eu preciso sim me preocupar com o meu corpo, com a minha vida. Ei, Jesus amado, olha, tem muitas pessoas, eu tenho o Espírito Santo de Deus, mas anda no pecado. Eu tenho o Espírito Santo de Deus, mas não anda em santidade. Vigia, porque é o nome Espírito Santo. Ele só vai habitar, só vai morar se você for santo. Será que você está sendo santo? Agora vamos para a nossa leitura diária. Observe, lá no meu Instagram, todos os dias, estou postando um cartaz bonito, organizado, referente à leitura diária de todas as classes, para que você possa pegar e compartilhar com seus alunos. E nosso Instagram, pega o endereço aí, PR Giovanni Santos, Giovanni com J. E também no Instagram do nosso canal, Descomplicando.teologia. Todos os dias eu estou postando a leitura diária, um vídeo chamada e um despertador. São matérias de incentivo à participação dos seus alunos. Já aproveita, nos segue em nossas redes sociais. Agora vamos para a nossa leitura diária de segunda-feira. Deus criou o homem e a mulher. Terça, o primeiro pecado não foi o ato sexual. Forte isso aqui, viu? Quarta, Deus julgará os que se prostituem. Quinta, o corpo é para o Senhor. Sexta-feira, Deus nos conheceu antes do nosso nascimento. Sábado, seremos como os anjos na ressurreição. Eita glória! Bastante informações interessantes nessa leitura diária, viu? Valoriza com a sua turma. Agora vamos para o nosso texto principal, onde está escrito 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12 ao 16. Recomendo fazer a leitura compartilhada. Vamos colocar os nossos jovens para ler a palavra do Senhor. Agora vamos para a nossa introdução, onde está escrito: o que a fé cristã, inspirada na Bíblia, fala acerca da sexualidade humana. Forte. O que Deus preparou para que não abusássemos de nosso corpo e não fôssemos dominados pelo pecado.
É o que veremos nesta lição. Presta bem atenção. Essa lição tem vários temas polêmicos para algumas pessoas, tem várias abordagens que nós precisamos conversar com nossos jovens. Precisamos passar esse conhecimento, essa orientação. Por isso, eu lhe dou um conselho. Faça bastante questionamento. Você precisa saber o grau de entendimento, de conhecimento que tem seus alunos. Se você não tem o conhecimento do grau do conhecimento da turma, precisa questionar, perguntar, para que eles possam participar da sua aula. Assim você vai saber se eles aprenderam certo e se estão fazendo certo, e assim fazer a intervenção necessária. Segue a nossa dica. Mas agora vamos para o nosso primeiro tópico e o item 1, que traz por título: Deus nos criou seres sexuais. No item 1, a criação divina. O cristianismo ensina, pela palavra de Deus, que o Eterno criou o homem e a mulher, duas pessoas distintas física, psicológica e sexualmente. Homem e mulher são diferentes entre si, mas completamente criados para viver em harmonia e respeito mútuo. Note que a decisão divina de fazer dois sexos foi suficiente para que a raça humana pudesse obedecer ao mandamento divino de dominar e povoar a terra, e de se realizar e se reproduzir por meio do ato sexual. Presta bem atenção. Quem criou o homem, quem formou o homem foi Deus. Assim também como a mulher. Deus ele forma o homem do pó da terra, Deus assim o faz, e Deus faz a mulher da costela do homem que ele próprio criou. Então fomos criados por Deus, tanto os homens quanto as mulheres. Deus criou dois sexos, porque através desses dois sexos, homem e mulher, macho e fêmea, pudesse haver a procriação. Então, a procriação é pensamento de Deus, é vontade de Deus, é projeto de Deus. Vai uma dica, viu? Tudo aquilo que está no homem foi Deus que colocou. Tudo aquilo que está na mulher foi Deus que colocou, pensando na união dos dois. Isso mesmo, Deus formou o homem e após forma a mulher, para que possa haver a união entre os dois. E essa união é que vai estar gerando filhos dentro do propósito de Deus. Eita glória, vai pegar fogo na sua aula esse tema, viu? Mas vamos para o nosso primeiro tópico e segundo item, que traz por título: Somente dois sexos. Quando Deus criou o homem e a mulher, os fez macho e fêmea. O Eterno limitou em sua sabedoria quaisquer outras formas de arranjo biológico sexual, ordenando que as mulheres nascessem com cromossomos XX e os homens com cromossomos X e Y. A ciência comprova que o nosso sexo é determinado antes mesmo do nascimento, e que se nasce homem ou se nasce mulher, não sendo, portanto, compatível bíblica e cientificamente o pensamento de que a pessoa se torna homem ou mulher por uma questão de escolha ou de insatisfação com seu sexo biológico. Presta bem atenção. Essa fala aqui agora é fala científica. Homem nasce homem. Mulher nasce mulher. Não se faz mulher e não se faz o homem. Cada um nasce de acordo com a sua genética, de acordo com a sua formação. Por exemplo, se for homem, os seus cromossomos, a sua genética vai ser formada de X e Y. Mas se for mulher, os seus cromossomos será X e X. E não tem como mudar. Não, pastor, não tem. É cientificamente. E a Bíblia Sagrada diz isso. Porque Deus ele cria homem e cria mulher, com as suas diferenças, com as suas particularidades, com o seu jeito, com a sua personalidade. Porque tudo isso, irmãos, é projeto de Deus. É intenção de Deus. Logo, esse casal composto de um homem e uma mulher podem gerar filhos. E assim dar crescimento à terra, desenvolvimento da terra através desta união. Não existe outra união possível para crescimento de filhos, para gerar filhos. Você entendeu aqui o mistério? Não tem como contender isso. Logo, a pessoa não pode se tornar mulher ou se tornar homem. Isso com relação à sua genética, com relação à sua formação. Agora, de acordo com a sua vida, ela pode tentar parecer ser um homem ou tentar parecer ser uma mulher. Mas sua genética nunca será modificada, porque foi criada por Deus, foi pensada por Deus, foi projetada por Deus. O ser humano pode mudar sua aparência,
mas a sua formação, os seus cromossomos, a sua genética não consegue mudar, porque foi projetada por Deus. Presta atenção que vai aqui um tema polêmico, viu? Vamos para o nosso primeiro tópico e terceiro item, que traz por título: o pecado de Adão e Eva não foi o relacionamento sexual. De forma distorcida, há quem imagine que o pecado inicial, que fez com que o homem e a mulher fossem expulsos do paraíso, foi o sexo. A palavra de Deus é bem clara, mostrando que Satanás não tentou o casal nessa área, e sim que despertou neles o desejo de serem como Deus. O sexo não tornou os humanos pecadores, e sim o ato de se esquecerem de Deus e desobedecê-lo. É certo que, por causa do pecado, a sexualidade humana foi distorcida, mas isso não significa que devemos seguir os padrões estabelecidos pelo mundo para a vida sexual, pois a palavra de Deus nos orienta quanto à pureza necessária sobre o corpo para aqueles que servem a Jesus Cristo. Presta bem atenção, professor. Vai pegar fogo aqui agora, né? Irmãos, presta bem atenção. O sexo foi pensado por Deus, projetado por Deus, organizado por Deus. Eu disse aqui anteriormente que tudo, observe, vou falar de novo, tudo que tem no homem, quem colocou foi Deus. Por exemplo, Deus colocou um carro no homem. Entenda o mistério. Deus colocou um carro no homem. Deus que colocou, Deus que fez. Assim também como a mulher. A mulher foi Deus que fez tudo. Tudo quem fez, quem pensou, quem projetou foi Deus. E Deus coloca na mulher uma garagem. Entendeu o mistério? No homem, Deus coloca um carro. Na mulher, Deus coloca uma garagem. Ambos quem pensou, que organizou foi Deus. Logo, o sexo nunca foi pecado. Logo, o primeiro pecado cometido de Adão e Eva não foi a relação sexual. Está escrito na Bíblia Sagrada. Eles desobedeceram a Deus, comendo do fruto proibido, que não poderiam. E a intenção deles é que eles pudessem ser igualmente a Deus. Satanás colocou esse desejo, que era o desejo dele de Satanás, ser igualmente a Deus, ser até superior a Deus. Ele coloca esse desejo em Eva, acaba se alimentando do fruto proibido e pecando assim contra Deus. Então, o pecado de Adão e Eva no jardim do Éden, que ocasionou o pecado original, é o pecado de desobediência. Queriam ser iguais a Deus, algo que não é possível. A glória de Deus, Deus não dá a ninguém. Mas, no entanto, tem muitas pessoas aí para desprezar o sexo, desprezar o relacionamento das pessoas. Acabam querendo demonizar o sexo. Isso mesmo, acabam demonizando o sexo. Não presta para nada, não pode fazer, não pode fazer. Tem pessoas que dizem o seguinte: olha, sexo é algo do diabo, que ocasionou o pecado, e por isso ninguém pode fazer. Abstinência total. É mentira. A relação sexual pode ser feita assim. Agora, jovens, presta atenção, depois do casamento. É depois que casar, varão. Antes de casar, você não pode conhecer a terra prometida. E tem muitas pessoas se precipitando em conhecer a terra prometida e não pode. E isso é pecado. Então, a relação sexual pensada por Deus, projetada por Deus, é para quem é casado. Ei, Jesus amado. E se você não é casado e quer casar, está faltando emprego, eu vou profetizar agora em nome de Jesus. Deus vai abrir a porta do emprego, Deus vai abrir a porta do trabalho, Deus vai abrir a porta da prosperidade e você vai casar em nome de Jesus. A casa vai chegar, os móveis vão chegar em nome de Jesus. E se você tem tudo e não tem ainda o noivo ou a noiva, está chegando também em nome de Jesus. Eu profetizo vitória sobre a sua vida em nome de Jesus. Depois quero saber o resultado, viu? Quando o homem de Deus profetiza, acontece se você crê. Se você recebe essa palavra profética, deixa aqui nos comentários. Eu recebo e vou casar em nome de Jesus. Então observe, não existe essa de demonizar o sexo. O sexo é permitido após o casamento. Amém? Mas tem pessoas também que dizem o seguinte: já que Deus não se importa com o nosso corpo, Deus nem está aí, nem está chegando com o nosso corpo, Deus quer alma, Deus quer espírito, então você pode fazer o que você quiser com o seu corpo. Pode ter relação sexual com quem você quiser, quando você quiser, porque Deus não tem interesse pela sua vida sexual. É mentira também, irmãos.
Então tem pessoas que pregam, não pode fazer nada, e já tem pessoas que pregam, pode fazer o que você quiser e está errado. Existe um padrão bíblico para que a relação sexual possa acontecer. E nós, enquanto cristãos e cidadãos do céu, nós não podemos fazer a vontade do mundo. O que o sistema pede, o que o sistema ensina, o que as novelas, o que as redes sociais estão ensinando. Nós devemos seguir a Bíblia Sagrada. Relação sexual é bênção pura sem mistura, mas depois do casamento. Vou até dizer um negócio, viu? Agora, depois que você casar, eita glória, depois que você casar, é pecado é não fazer, varão. Mas antes, não faça. Agora, depois que você casa, faça em nome de Jesus. É pecado você não fazer depois do casamento, viu? Receba essa bênção. Eita glória. Meus irmãos, eu gosto de palestrar para casais, viu? E quando nós estamos palestrando para os casais, é cada bênção. Eita glória. Se quiser, nos leve na sua igreja para ministrarmos uma conferência para casais, viu? Eita glória, é bênção pura sem mistura. Então, veja só, esse tópico, a intenção é deixar claro que o sexo não é pecado. Não foi o primeiro pecado de Adão. Muitas pessoas podem estar se perguntando, pastor, Eva e Adão, Adão e Eva, tiveram relação sexual no jardim do Éden? Boa esta pergunta. Presta bem atenção para a resposta. A Bíblia Sagrada não diz isso. A Bíblia Sagrada não deixa claro se tiveram ou não tiveram relação sexual. Mas entenda o seguinte, se Deus colocou o carro, se Deus colocou a garagem, por que não teriam? É claro que não teria na maldade de hoje, na lascívia de hoje, na intenção de hoje, né? Na prostituição de hoje que acontece. Porque presta atenção, viu? Mesmo você casado, se não vigiar, você pode estar se prostituindo com a sua própria esposa, seu próprio marido. Tem que haver uma prudência nessa área, amém? Mas é tema para um outro momento aqui. Só estou deixando claro que a Bíblia não diz se os dois tiveram ou não tiveram. Tem pessoas que é da opinião que tiveram. Tem pessoas que dizem que não tiveram. Mas eu, particularmente, não vejo nenhum tipo de problema dizer que Adão e Eva tiveram relação no jardim. Porque é projeto de Deus, irmãos. Como é que eles iam multiplicar? Como é que eles iam crescer, desenvolver, cuidar desse planeta Terra, pelo amor de Deus? Deus já criou tudo isso, irmãos. Deus criou todo o planeta Terra para ser povoado. E para ser povoado, precisava de gente. E para isso, Deus só fez um homem e uma mulher. Ou seja, e era esse casal que daria filhos. E toda geração e toda a terra seria povoada através desse casal. Pelo amor, vou te perguntar um negócio. E como é que nasce menino? Menino não nasce no manto. Não. De oração, não, pelo amor de Deus. Menino vai nascer do contato do homem com a mulher. Mas depois do casamento. Vigia nessa terra. Eita glória, eu lhe falei que aqui o alimento é forte, viu? A gente não passa a mão na cabeça de ninguém. Isso aqui é Bíblia Sagrada, tá bom? Pastor, eu concordo, eu discordo. Fica à vontade. Se a Bíblia Sagrada não diz, então nós não podemos afirmar nenhuma coisa, nem outra. Amém? Mas também não é pecado você pensar nem de uma forma nem de outra, em nome de Jesus. Mas pergunta o seguinte, está gostando? Está entendendo? Então, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho, não acredito. Você está comigo até agora e não se inscreveu no canal, não deixou comentário nenhum e não deixou seu like, só o sangue de Jesus na tua vida, viu? Fez agora, Deus te abençoe em nome de Jesus. Mas vamos agora para o nosso segundo tópico, mas antes, presta atenção. Se você quiser e puder, você pode se tornar membro do canal. Pastor, o que é ser membro do canal? É ser um parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para quem é membro do canal. Pastor, quais são os materiais? Assista esse vídeo. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube. Benefícios, slides, aulas com dinâmicas, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, certificados, livros em PDF, grupo VIP no WhatsApp, simulados, projetos, figurinhas, ficha de matrícula, relatório geral, frequência, escala dos professores. Pastor Giovanni Santos, 73981418544.
Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slide, vídeo chamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado. E o que era bom ficou melhor. Nós acrescentamos também, nesse trimestre, atividades online para os seus alunos, um mapa mental que é sucesso e também um plano de aula completo, passo a passo, como ministrar essa aula, com metodologias, com atividades e uma dinâmica extra. Ei, Jesus amado! Tudo isso para quem é membro do canal. Pastor, eu quero ser membro, o que é que eu faço? Estou deixando aqui meu WhatsApp, você pode entrar em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo vai ter o link, olha, entrar no grupo de membros, e assim você vai receber todas as informações. Por isso, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia e receba o maior suporte do Brasil. Mas dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico e o item 1, que traz por título: Perigos do mau uso do corpo e da sexualidade. No item 1, a prostituição. A palavra de Deus nos faz sérias advertências quanto à prostituição. Tal prática era comum entre os povos que não serviam a Deus. Com o tempo, passou também a ser praticada entre os hebreus. Uma das referências sobre a prostituição e suas consequências, vemos quando os hebreus saíram do Egito e passaram pela terra de Moabe. Perigo, viu? O rei dos Moabitas contratou Balaão para lançar maldições contra o povo de Deus, mas por mais que tentasse, o agoeiro foi impedido pelo Eterno de exercer o seu ofício. Mas não muito tempo depois, o povo do Senhor foi atacado por uma praga. Essa foi consequência do conselho de Balaão aos reis dos Moabitas para que enviasse mulheres para perto do acampamento dos hebreus. Elas se ofereceram para os homens hebreus e pediram em troca uma adoração aos deuses cananeus. O julgamento de Deus foi incisivo, pois além de alguns homens israelitas se envolverem com a prostituição, essa foi seguida pela idolatria. Dos dois pecados cometidos contra o Eterno, que enviou pragas contra os hebreus, e 24 mil homens morreram. O preço da prostituição é alto para todos que se envolvem nela. Nos tempos do Novo Testamento, a prostituição também era praticada e é descrita como uma das obras da carne. E Paulo adverte aos coríntios crentes de uma igreja que precisou diversas reprimendas. Os coríntios viviam em uma cultura bastante erotizada e precisava entender que o antigo comportamento sexual promíscuo não seria aceito por Deus. Ei, Jesus amado! Presta bem atenção, pastor. O que é prostituição? Prostituição é você cometer ato sexual antes do tempo. Por exemplo, quando dois jovens têm relação sexual sem serem casados, eles estão se prostituindo. Isso mesmo, estão tendo uma relação ilícita, não estão aptos para tal situação. Então, os jovens que estão tendo relação sexual sem se comprometerem com o casamento estão em pecado, cometendo a prostituição. Mas observe, essa prostituição, esse nome prostituição, vai muito além disso. Pode ser cometido também entre casais. Mas você sabe também que quando o jovem tem relação sexual fora do casamento, nós chamamos de fornicação. Fornicação é o ato sexual entre jovens fora do casamento. Amém? Fornicação. Nós sabemos que quando um casal tem relação sexual fora do casamento, é diferente, tá bem? É chamado de adultério. Quando você é casado e tem relação fora do casamento com a outra pessoa, você está cometendo um adultério e Deus não aceita o adultério. Amém? Quando você tem relação sexual e não é casado, você está cometendo fornicação. E a Bíblia diz que nem os adúlteros, olha, nem os fornicadores entrarão no reino de Deus. Porque a prostituição vai de encontro com o projeto de Deus. A prostituição é o pecado cometido, irmãos, que afeta diretamente o nosso corpo. Estamos nos tornando, a pessoa se torna um único corpo com aquela que tem relação sexual. É por isso que no casamento nós unimos. Não agora dois, é apenas um. Porque nós estamos unindo o nosso corpo com aquela pessoa que nós tivemos relação sexual. Foi Paulo agora que questionou. E como é que eu, enquanto cristão, servo do Senhor, vou estar me unindo à prostituição? Me unindo à beletriz? Me unindo à prostituta? Como é que isso vai acontecer? Então eu vou me tornar também prostituto com ela. Por isso que Deus não aceita, não comulga e não concorda com isso. Precisamos tomar bastante cuidado. Aqui foi mencionado a história do povo de Israel e Balaão. Balaão fez de tudo para amaldiçoar o povo de Deus, mas Deus não permitiu. Quando Balaão percebeu que não conseguiria amaldiçoar o povo de Deus, para assim receber os presentes, ele teve a ideia.
Sabe o que você faz? Coloca mulheres para que eles possam se prostituir, porque o Deus dele é santo, é poderoso e não vai aceitar e vai castigar eles. E assim aconteceu. Isso mesmo. Balaão deu esse conselho ao rei de Moabe. O rei de Moabe fez exatamente isso. E o povo de Israel começaram a se prostituir. E com isso, Deus castigou a nação de Israel. Deus castigou o povo de Israel. Só de homens naquele dia morreram 24 mil homens que estavam na prostituição. Meu Deus, irmãos, é forte. Entenda o seguinte, e converse com seus jovens. Não abra mão da santidade. Não abra mão da renúncia, não. Renunciar a si mesmo faz parte. Você pode ter as suas vontades, os seus desejos, pode até te oferecerem, mas foge das paixões dessa mocidade. Foge, pelo amor de Deus, busca a santidade, a reverência, o compromisso com Deus, a oração, o jejum, para que esses pecados não venham te alcançar. Por isso, fique atento, porque as lutas vão vir. Aqui também foi mencionado a igreja de Coríntios, uma igreja abençoada, uma igreja cheia de dons, mas, no entanto, estavam sofrendo por causa das prostituições. A cidade em Corinto era uma cidade, irmão, da prostituição. Era uma cidade, irmão, que a prostituição estava liberada. E muitas dessas pessoas da sociedade estavam aceitando a Cristo, tinham aceitado a Cristo e estavam querendo continuar no pecado, na prostituição. E com Cristo não é assim, não. Quem aceitou a Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Antes podia ser prostituto, poderia ser adúltero, poderia ser o que for, mas se aceitou a Cristo tem que ser liberto. Tem que largar a prostituição, tem que largar a pornografia. Meu Deus, tem que largar, viu? Fale com seus alunos. Irmãos, professores, fale com seus alunos. Dessa forma, tem que largar a prostituição, a pornografia. E vocês sabem também que a pornografia é uma luta constante na vida dos jovens. Hoje, todos os jovens têm acesso a um celular. E isso facilitou muito a questão da pornografia. Mas você precisa ensinar os seus jovens a ser santo, a dizer não ao pecado, a refrear os seus desejos, a buscar a Deus em oração, em jejum, porque para que possa trabalhar também, constituir sua família e assim ter sua relação sexual dentro do seu casamento com a sua amada e o seu amado, porque assim estará agradando a Deus e não estará em pecado. E Jesus amado, observe, a igreja de Corinto, uma igreja abençoada, cheia do poder de Deus, mas tinha pessoas querendo ficar na igreja cometendo pecado. Deus não aceita isso e Deus não aprova isso. O nosso corpo tem que estar para a santificação e não para a prostituição. Amém? Entendeu aqui o mistério? Ei, Jesus amado, vai pegar fogo na sua classe aí, viu? Mas fale a verdade, sabe? Você não pode se omitir. Você precisa falar com autoridade para que eles possam perceber a real importância que tem a palavra do Senhor na vida deles. Quem não consegue se renunciar a si mesmo não vai conhecer a Deus. Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, o item 2. Presta atenção, só vou falar tão somente a letra A, para que vocês possam entender, tá bom? YouTube não gosta que a gente fale muito esse nome, senão acaba bloqueando o nosso vídeo e não manda para lugar nenhum, tá bom? Eu vou falar tão somente a letra A, tá ok? Vejamos. O A é a interrupção da gravidez que traz a morte dos bebês no ventre de sua mãe. Esse tipo de morte é conhecido desde os tempos antigos e Jó menciona que em seus dias havia o ar oculto, onde as crianças que estavam no ventre jamais viriam à luz. Em nossos dias é possível ver o quanto o pecado tem destruído o pensamento a respeito da vida humana, pois há pessoas que lutam pelos direitos da preservação dos animais, o que é lícito, e ao mesmo tempo coloca seus nomes em lista de apoio ao ar. Essas pessoas defendem o direito de uma mãe ser assassina do seu próprio filho. Somente a graça de Deus pode socorrer uma mulher que se vale do ar para ocultar uma relação sexual que não deveria ter feito ou que não deveria ter tido. Irmãos, observe o seguinte, nós sabemos muito bem que a sociedade é pecadora. A sociedade não tem compromisso com Deus, só que nós somos a igreja. O nosso ensinamento é de acordo com a vontade do Senhor. Eu não posso aplaudir o sistema do mundo. Eu não posso andar segundo a vontade do mundo. Deus nos chamou aqui e tem nos dado capacidade para que nós possamos ensinar e falar a verdade. Se você que é a igreja não pregar, não ensinar, não orientar, acaba as próprias pessoas da igreja cometendo tais pecados. Você sabia disso? Tem muitas pessoas nas igrejas, muitos jovens, presta bem atenção, se precipitando,
tendo relação sexual fora do casamento e, para não ser descoberto, estão caindo nesse pecado daqui. Isso é um perigo, irmãos. Deus não aceita, Deus não comunga, Deus não concorda com isso. Então é tempo de esperar a hora certa. É tempo de orar a Deus pelo casamento, para que a relação possa ser abençoada por Deus, para que você possa casar na bênção. E observe, a sociedade pode concordar, a sociedade pode liberar, pode ser o que for, mas eu, enquanto cristão, preciso manter o que a Bíblia Sagrada diz. Nós devemos falar não. Nós não podemos aceitar, nós não podemos concordar, nós não podemos aplaudir nada disso que vai de encontro à palavra do Senhor. Amém? Ensine e mencione essa situação daqui com jovens. Tem muitos jovens na igreja fazendo isso. E aí vão pagar um grande preço nas suas vidas. Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico e terceiro item, que traz por título: formas distorcidas de sexualidade. Deus criou homem e mulher, e essa regra divina vem sendo obedecida desde a concepção do ser humano. Talvez por isso Satanás tenha incentivado tanto a morte dos bebês no ventre de suas mães. Todo ser humano nasce homem ou mulher, e a própria biologia comprova essa ação divina que exclui a possibilidade de uma pessoa nascer no corpo errado. Por mais que ideologias recentes tentem impor pensamentos que digam que é possível nascer de um jeito e se sentir de outro, tal pensamento vai contra a biologia e contra a palavra de Deus. Irmãos, presta bem atenção. O nosso posicionamento é que as pessoas nascem homem ou mulher. Agora, cada pessoa, de acordo com a sociedade que nós estamos vendo aí, pode ter sua orientação sexual. Olha, orientação sexual é o que as pessoas estão tendo. Cada um faz o que quer com o seu corpo, vai para onde quer, tem relação com quem quer. Isso é orientação sexual. Agora, o projeto de Deus não é esse. É macho e fêmea. Que o macho possa procurar a fêmea, que se casam e assim vão estar gerando vidas. A única forma é essa no pensamento de Deus. Mas a sociedade cada vez mais está descobrindo, colocando, inventando novas formas. Mas tudo isso é orientação sexual. É o que você deseja, é o que você quer. Em outras palavras, é pecado, varão. A sociedade quer pecar e viver no pecado. Só que agora é o seguinte, a sociedade quer pecar e quer que a igreja concorde, quer que a igreja aceite, quer que os nossos jovens estejam também cometendo tais pecados. E nós não podemos aceitar, nós não podemos concordar, porque somos a igreja de Cristo, somos o sal da terra, somos a luz. Ah, pastor, ele está chegando na igreja, tem que repreender em nome de Jesus. Tem que receber apoio essas pessoas, orientação, ajuda, conversa, oração, muito amor. Nós não estamos aqui para discriminar ninguém. Nós não estamos aqui para discriminar ninguém, mas não podemos comungar, concordar com pecado nenhum, seja qual for. Aqueles que cometem fornicação, adultério ou orientação sexual diferente, qualquer um está errado e vai para o mesmo lugar. Ei, Jesus amado, que Deus tenha misericórdia da minha vida, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós, para que nós possamos estar firmes. A tentação bate. Ah, pastor, a carne é fraca. É fraca, mas você precisa se fortalecer através da oração. Mas agora vamos para o nosso terceiro tópico. Eita glória! Mas antes, preste atenção. Nós estamos abrindo a nossa agenda para atender convites. Isso mesmo. Se você tiver interesse em nos levar na sua igreja para realizarmos uma conferência, jornada pedagógica, capacitação ou congresso, fique à vontade. Estou deixando aqui meu WhatsApp, para você possa entrar em contato comigo e será um prazer estar lhe atendendo, tá bom? Estamos atendendo todo o Brasil. Nos dias 26, 27 e 28 de abril, estaremos na Assembleia de Deus em Foz do Iguaçu, realizando 4 simpósios que vai ser bênção pura sem mistura. Eu, pastor Giovanni, estarei ministrando para a turma dos adolescentes, professores dos adolescentes. E a minha esposa, a nossa irmã Neia, estará ministrando para turmas infantis. E já quero te convidar, está na região, a Assembleia de Deus em Foz do Iguaçu, nos dias 26, 27 e 28, será bênção pura sem mistura. Venha, crente! Agora vamos para o nosso terceiro tópico, e o item 1, que traz por título: o fim da sexualidade humana. No item 1, a glorificação. Na eternidade, homens e mulheres não terão a sua sexualidade, pois não precisarão dela. Certa vez, um grupo de saduceus, homens, que não acreditavam na ressurreição, cercou Jesus e trouxe uma questão capciosa. O homem e uma mulher se casaram, e o homem morreu.
Algum tempo depois, segundo as leis de Israel, a viúva deveria se casar com o irmão subsequente do morto para gerar pelo menos um filho, a fim de que a memória do morto pudesse ser passada à geração seguinte. Mas, na história contada pelos saduceus, o segundo homem se casou com a mulher, mas também morreu, como também os irmãos dele, que somavam ao todo 7 homens. Por fim, a mulher também morreu, de quem ela seria esposa na eternidade. Por mais que essa história servisse para tentar Jesus, em uma situação desconcertante, o Senhor respondeu que eles erravam, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, pois na eternidade seríamos como anjos, que não se casam nem se dão em casamento. Deus determinou que o corpo glorificado não tenha traços distintivos da sexualidade humana, pois na eternidade isso não será necessário. Presta bem atenção. Muitas pessoas questionam o seguinte: pastor, e lá no céu, vai ter ou não vai ter? A sexualidade vai entrar ou não vai entrar lá no céu? A resposta é não. Jesus também foi questionado aqui. Quando os saduceus vão ter Jesus e questionam: Jesus, o senhor sabe muito bem que existe a tradição, a lei que, quando o homem casa-se com a mulher e não gera filhos e morre, o irmão dele tem que casar com essa mulher para que possa gerar um filho, trazendo assim a memória do nome daquele falecido. Mas aconteceu aqui uma história o seguinte: casou o primeiro, morreu. Casou o irmão, morreu. Casou o terceiro irmão, o quarto irmão. 7 irmãos casaram com a mesma mulher. E a mulher também morreu. No dia da ressurreição, essa mulher vai ser esposa de quem? Do primeiro marido ou do 7º marido? Aí Jesus ouve atentamente isso, sabendo que a intenção deles era comprovar dos saduceus que não existia a ressurreição. Jesus pega e diz assim: vocês erram porque vocês não conhecem a Bíblia. Vocês erram porque vocês não conhecem a palavra de Deus. Presta atenção que vai uma dica, viu? No céu, ninguém vai casar e nem vai dar casamento. No céu não haverá casamento, porque nós, com o nosso corpo glorificado, transformado, regenerado, a sexualidade não terá necessidade. A procriação não terá necessidade. Logo, seremos como os anjos, que não têm sexo. Isso mesmo, o nosso corpo glorioso, transformado, eita glória, será um corpo glorioso, incorruptível, e nós não teremos sexo, nem macho, nem fêmea, seremos servos do Senhor e estaremos adorando a Deus. Com isso, Jesus derruba totalmente o conceito, o entendimento que tinham os saduceus. E espero também que esteja tirando as suas dúvidas em nome de Jesus. Lá no céu não tem esse negócio de homem ou mulher. Seremos servos do Senhor, adoradores de Deus. E também não terá necessidade de relação sexual, não. Por isso, casa aqui, varão. Eita glória. Te aconselho, viu? Casa aqui em nome de Jesus. Desfruta da terra prometida. Mas depois do casamento, porque lá no céu não tem esse negócio, não. Dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico e segundo item. Mas presta atenção, viu? Acabei de criar um grupo, isso mesmo, um grupo de PDF, onde estaremos fornecendo alguns materiais em PDF. Esses materiais, alguns serão gratuitos e outros serão pagos. Se você quiser entrar nesse grupo, o link está na descrição desse vídeo. Link do grupo de PDF, tá bom? Entra que é bênção pura sem mistura. Mas vamos para o nosso terceiro tópico e segundo item, que traz por título: o destino eterno dos que rejeitaram a Cristo. Da mesma forma que haverá um destino para os salvos em Cristo, cujos corpos serão transformados e glorificados, os que não receberam a Jesus nem foram salvos serão ressuscitados, mas para a vergonha eterna. Na ordem das 2 ressurreições, a primeira será a ressurreição dos salvos em Cristo e os santos do Antigo Testamento, que pela fé esperaram a salvação de Deus. Mas para os ímpios ressuscitados, não haverá um corpo glorificado, mas um corpo destinado a ficar no lago de fogo para todo sempre. O que fazemos nesta curta vida determinará o nosso destino eterno. Presta bem atenção, existirá 2 ressurreições. Observe, existirá 2 ressurreições. A primeira ressurreição é dos salvos, onde vai estar ressuscitando todos os salvos para serem arrebatados em Cristo Jesus. Desde Abel, que foi o primeiro servo do Senhor a morrer, até o último cristão antes do arrebatamento da igreja. Quem morreu em Cristo Jesus vai participar da primeira ressurreição. Todos aqueles que participam da primeira ressurreição estão salvos em Cristo Jesus. Quando você lê primeira ressurreição, fala dos salvos em Cristo Jesus que morreram
em Cristo, seja no Antigo Testamento, que morreram na esperança do Messias, seja no Novo Testamento, que nós estamos vivendo, que nós conhecemos a Jesus e aceitamos a Jesus. Vamos ter a vida eterna em Cristo. Mas a Bíblia também menciona a segunda ressurreição. A segunda ressurreição acontecerá depois do milênio, no juízo final. E no juízo final, que a ressurreição dos mortos que morreram sem Cristo Jesus, que estão no Hades, esperando o momento desse julgamento, vão ressuscitar. Ei, Jesus amado, e serão condenados à eternidade. No juízo final, que isso só vai acontecer, olha, segunda ressurreição, é a ressurreição das pessoas ímpias que morreram sem Deus ou morreram desviados da presença do Senhor. Vão ser ressuscitados depois do milênio. No juízo final, serão julgados, sentenciados e serão lançados no lago de fogo. Ei, Jesus amado, por isso que é melhor participar da primeira ressurreição. Agora, eu particularmente estou esperando ser arrebatado sem conhecer a morte. E você? Mas com relação a esse tema, recomendo você comprar o meu livro. Não sei se você conhece. É o Descomplicando a Escatologia, onde eu falo de uma forma descomplicada da escatologia, desde o arrebatamento da igreja até novos céus e nova terra. Recomendo você conhecer, viu? Esse livro daqui é bênção pura sem mistura. Eu fiz alguns comentários com relação ao nosso corpo que nós vamos receber e também essa primeira ressurreição e a segunda ressurreição, tá bom? Presta atenção, está com frete grátis para todo o Brasil. Pastor, eu quero comprar seu livro. Meu WhatsApp está passando aqui agora, ó. Presta atenção, olha. 73981418544. É só você entrar em contato conosco e nós vamos enviar para qualquer parte do Brasil. Eita glória! Mas vamos agora para a nossa conclusão, onde está escrito: a sexualidade humana foi planejada por Deus. Isto é uma bênção, mas também um desafio, pois é preciso que cuidemos do nosso corpo de acordo com a vontade de Deus, nos abstendo da prostituição e de outras práticas que podem nos levar à perdição eterna. Irmãos, o nosso corpo é para glorificar o nome do Senhor, para realizarmos a obra de Deus. Mas, no entanto, tem coisas aqui nesta terra que nós podemos fazer no tempo certo, da forma certa, da maneira certa, com a pessoa certa. Não precisa se precipitar. Tem muitas pessoas perdendo a bênção de Deus porque se precipitaram. E presta bem atenção. Pastor, com quem eu devo me casar? É de Deus? Não é de Deus? É da vontade de Deus ou não é da vontade do Senhor? Paulo diz o seguinte, que nós devemos casar no Senhor. Ou seja, quer casar, procura um varão. Quer casar, procura um varão, uma varoa na igreja, para que possa servir a Deus. Ah, pastor, na igreja não tem, na igreja eu procurei, não tem ninguém. Ora a Deus para Deus salvar e levar para a igreja. Mas não casa com ímpio, não. Não casa num jugo desigual, não, que tu vai sofrer. Vai chorar e não é bom. Por isso, espera no Senhor. Se na tua igreja não tem, eita glória, se na tua igreja não tem, vai orar para que Deus possa abrir as portas, salvar mais pessoas e te encaminhar, quem sabe, né? Em outro lugar que você vai na festividade, em um congresso, e Deus pode te usar e mostrar aquele vaso abençoado, aquela varoa abençoada, tá bom? Nós precisamos ter essa prudência. Eita glória. Pergunta o seguinte, gostou dessa aula? Você entendeu? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Mas já aviso também, não terminou a nossa aula, porque agora chegou o momento da nossa dinâmica. E a dinâmica está sensacional, vai te ajudar na aplicação. Sem demora, vamos para a nossa dinâmica. A paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chega o momento da nossa dinâmica da Revista dos Jovens. Já estamos na lição de número 6, que traz por título A Realidade Bíblica do Cuidado com o Corpo. Meu Deus, pode preparar, viu, povo? Porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado à CEADEB e também CEADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas com dinâmicas da lição de adultos,
jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardim de infância. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento e sabedoria da sua palavra. Lembrando que toda terça-feira, às 9h05, este é nosso vídeo completo, vídeo aula com dinâmica da Revista dos Jovens. Na mesma terça-feira, só que às 14h05, este é nosso vídeo de dinâmica separado. Ou seja, toda terça-feira, às 9h e às 14h, tem vídeo novo no nosso canal. Tudo isso para descomplicar aquilo que você acha bastante complicado. E eu só peço o seguinte, gostou? Se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente, porque aqui o alimento é forte. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa dinâmica da lição de número 6 dos jovens do segundo trimestre de 2024, que traz por título A Realidade Bíblica do Cuidado com o Corpo. Presta bem atenção aqui agora. Nós aprendemos nessa lição que o nosso corpo tem que estar a serviço do reino de Deus. Que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Logo, minhas mãos, meus pés, minha boca, tudo aquilo que está no meu corpo tem que estar a serviço do reino de Deus. E a nossa atividade, a nossa dinâmica foi pensado para isso. Nós precisamos saber se os nossos alunos estão cientes que as suas mãos têm que estar a serviço do reino de Deus. E a temática será essa. Veja só, você vai precisar fazer 4 cartazes. Em cada cartaz, você vai fazer esse questionamento e vai dividir a sua turma em 4 grupos. Pode ser grupos pequenos, pode ser em dupla, em trio, fique à vontade. Mas você vai precisar fazer 4 cartazes semelhantes a isso. No primeiro cartaz, você vai estar colocando o que posso fazer com minhas mãos, meus pés, minha boca e meus ouvidos. O que é que eu posso fazer com minhas mãos? Dá para uma equipe. O que eu posso fazer com meus pés? Dá para outra equipe. O que eu posso fazer com minha boca? Dá para outra equipe. E por último, o que eu posso fazer com os meus ouvidos? Dá para outra equipe. Então você vai chegar na sua sala de aula, vai dividir em 4 grupos. Pode ser grupos pequenos. A questão é fácil, tá bom? Mas é interessante para que no final possa haver uma discussão com toda a sua turma. Então você chegou na sala de aula, pode ser feito no início, pode ser no meio e no final. O que é que você vai fazer? Você vai pegar e dividir em grupo. Em cada grupo você vai dar uma folha dessa, onde seus alunos vão precisar discutir, falar um com o outro. Por exemplo, o que é que eu posso fazer com as minhas mãos no reino de Deus? E o que eu posso fazer com minhas mãos no reino de Deus? Deixa a sua turma agora usar a criatividade. Com as minhas mãos eu posso fazer o quê? Eu posso utilizar minhas mãos, olha, eu posso utilizar as minhas mãos, os meus dedos, para pregar a palavra nas redes sociais. Posso ou não posso? Eu faço isso com as minhas mãos. Eu posso segurar o microfone para pregar a palavra de Deus. Você está entendendo qual é o sentido? É que seus alunos possam estar pensando o que é que ele pode fazer, o que é que eles podem fazer com as mãos dele para realizar a obra do Senhor. A segunda equipe, o que eu posso fazer com meus pés? O que é que eu posso fazer com os meus pés para servir a Deus? O que é que eu posso fazer? Ir para a igreja. Não perder culto. Como é que você vai para o culto? Com seus pés. Então, com os meus pés eu posso ir para a igreja, eu posso evangelizar, subir morro, descer morro. Então você vai deixar sua turma estar pensando e falando o que é que nós podemos fazer com os nossos pés. Amém? Agora, com a minha boca. O que é que eu posso fazer com a minha boca? Eu posso pregar o evangelho para que mais pessoas possam aceitar a Cristo. Posso ou não posso? E quando eu falo pregar, é em casa, na rua, não é somente na igreja, não. Com a minha boca, eu posso fazer o quê? Ensinar a palavra de Deus. Discipular um novo convertido. Eu faço isso com o quê? Com a minha boca. O que é que eu posso fazer mais com a minha boca? Eu posso louvar a Deus na igreja. Isso. Em casa, na rua, no trabalho. Então deixa a sua turma pensar e fazer uma lista. Você está entendendo? Eu quero aqui uma relação, uma lista. O que é que eu posso fazer com minhas mãos? O que é que eu posso fazer com meus pés? O que é que eu posso fazer com minha boca? E por último, o que é que eu posso fazer com os meus ouvidos? Eita glória! E tem muitos jovens emprestando o seu ouvido para o que não deve. Por isso que ele vai estar pensando aqui. Com os meus ouvidos eu posso fazer o quê? Por exemplo, ouvir o canal Descomplicando a Teologia. Eita glória! O que é que você pode fazer mais? Você pode ouvir hinos de adoração, pregações,
estudos, está envolvido aonde a palavra de Deus é pregada. Isso eu posso fazer o quê? Com os meus ouvidos. Ei, Jesus amado, e deixa a sua turma falar. Pensando bem, você pode até acrescentar aqui, olha, o que eu posso fazer também com os meus olhos? O que é que eu posso fazer com os meus olhos? O que é que eu vou fazer com os meus olhos? Eu vou estar o quê? Lendo a palavra. Ei, Jesus amado. Assistindo o canal Descomplicando a Teologia. Meu Deus. Você está entendendo? Aqui você vai acrescentar os olhos. Tá bom? Então você vai dividir em 5 equipes. É interessante dividir em equipe. Deixa a turma falar, questionar um com o outro. Assim a lista vai sair grande, tá bom? O que eu posso fazer com minhas mãos, com os meus pés, com minha boca, com os meus ouvidos e com os meus olhos? O que é que eu posso fazer a serviço do reino de Deus? Eu tenho dito, se quiser dificultar, pode colocar também que eles façam uma lista do que eu posso fazer, tal, e uma outra lista, o que é que eu não posso fazer. Ei, Jesus amado, sabe o que é isso? Você estará colocando a sua turma para pensar, para analisar, para estar falando, e assim, eles automaticamente estarão se avaliando. Será que eu, com as minhas mãos, estou fazendo tudo aquilo que eu posso para o crescimento da obra do Senhor? Assim, eles vão estar pensando, será que eu, com os meus olhos, eu estou vendo tudo aquilo que traz edificação para a minha vida? Com os meus pés, será que eu estou indo nos lugares, olha, que Deus está aprovando? Sim ou não? Então você vai estar questionando aos seus alunos depois se eles estão ou não estão fazendo aquilo que eles colocaram. Se não estão, faça oração em nome de Jesus, que possa haver mudança e transformação. Eita glória! Ei, quero saber o seguinte, você gostou? Você vai fazer, vai modificar, fica à vontade. A minha intenção aqui é trazer algumas ideias que você possa aplicar na sua turma, tá bom? E sabendo que, se você quiser essa dinâmica digitada, eu vou deixar também algumas coisas que vocês podem fazer com as suas mãos, seus pés, seus ouvidos, tá bom? Eu vou deixar lá no meu blog. Acesse meu blog aí, por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD. Você vai entrar no menu Jovens. Lá você vai ter acesso à nossa dinâmica digitada e lá vou estar colocando algumas ações que nós podemos fazer com as nossas mãos, com os nossos pés e assim por diante. Você possa levar para a sua turma também e fazer aquela discussão. É interessante que eles estejam pensando, escrevendo e depois você vai estar questionando. E vocês estão fazendo isso? Eita glória! Já sabe, né? Gostou? Se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente, porque aqui o alimento é forte. Pai do Senhor, que Deus te abençoe!